Existe uma teologia inteira do consolo embutida na figura do anjo. E ela funciona como uma promessa silenciosa que ninguém precisa enunciar para acreditar. O anjo vela. O anjo intercede. O anjo é o ser luminoso que aguarda no limiar para garantir que a travessia não seja solitária. Guardamos essa imagem porque ela nos poupa de algo. Exatamente como guardamos a história segundo a qual o artista doente entra num lento, diminuendo rumo ao silêncio. As duas consolações se sustentam pela mesma covardia. E os anjos que Paul Klee pintou nos últimos 5 anos de vida demolem as duas de uma só vez, porque são anjos que não consolam coisa nenhuma. Um deles se chama, na nomeação do próprio Klee, o anjo esquecido. Outro, o anjo ainda feio. Toda a série carrega a mesma implicação perturbadora, a de seres ainda em formação, criaturas que não terminaram de se tornar aquilo que deveriam ser, hesitantes, incompletas, às vezes cômicas, sempre frágeis, constrangedoramente humanas. Um homem que sabia estar morrendo sentou-se diante do suporte e pintou os mensageiros do outro mundo como coisas atrapalhadas e meio formadas. E ao fazer isso, disse uma verdade que a arte foi construída para esconder. Convém ser franco antes de avançar. Seria mais quente, mais palatável, dizer que Klee venceu a doença, que o espírito humano prevaleceu, que a arte triunfou sobre a morte. Não foi nada disso, e o próprio Klee teria desprezado o sentimento. Ele não pintou contra a doença num duelo heróico. Pintou através dela, dentro dela, com ela, dobrando o fracasso do próprio corpo na gramática da obra, até que a limitação se tornasse uma linguagem. A linha negra e espessa dos anos finais não é a linha de um homem saudável fingindo-se doente, nem a de um doente fingindo-se são. É a linha de quem olhou para o que estava lhe acontecendo sem desviar os olhos e decidiu torná-lo visível. A expressão não é gratuita. Tornar visível o invisível foi a mais antiga ambição que Klee jamais nomeou. E vale perguntar, o que custa a alguém manter essa promessa quando a coisa que se torna invisível é o próprio futuro? A segunda vida começou não com uma pintura, mas com um corpo. No verão de 1935, depois de meses de sintomas que tentara ignorar, Klee recebeu um diagnóstico que quase ninguém fora da medicina reconhecia então e que pouquíssimos reconhecem hoje. Esclerodermia, esclerose sistêmica progressiva. É uma doença autoimune em que o organismo, numa espécie de mal-entendido catastrófico consigo mesmo, passa a fabricar tecido conjuntivo em excesso. E a pele e os órgãos internos endurecem lentamente. Para a maioria das pessoas, isso é uma crueldade abstrata. Para um pintor, é uma crueldade dirigida com precisão terrível aos instrumentos do ofício. A pele se retesa até o rosto virar uma máscara que o homem já não consegue mover por inteiro. Os dedos enrijecem, engolir se torna difícil e depois assustador. Respirar, o motor silencioso embaixo de cada pincelada, começa a custar. Um médico da época recorreu a uma analogia que Klee, justamente ele, teria apreciado pela exatidão sombria. O corpo, disse o médico, estava virando papel mal esticado, repuxado demais sobre a própria armação, quebradiço por dentro. Para um homem que passara a vida aprendendo o que o papel podia suportar, não havia metáfora mais íntima da própria dissolução. O primeiro efeito do diagnóstico não foi uma erupção. Foi um quase silêncio. Em 1936, o ano seguinte ao veredito, Klee produziu 25 obras. Para um artista que nos seus anos mais férteis media a produção a centenas, 25 é o número de um homem mal capaz de erguer a mão até a mesa. Essa é a parte que a versão heróica quer pular
e não devemos deixar. Antes da segunda vida, houve uma espécie de ensaio de morte. Um ano em que a doença parecia vencer pela única medida que um artista de fato teme, que não é a dor, mas a impossibilidade de trabalhar. Se a história tivesse terminado ali, teria sido o diminuendo que esperávamos, e ninguém teria se surpreendido. Todo o interesse do período final de Klee reside no fato de que não terminou ali. Algo virou. E a pergunta sobre por que virou é o verdadeiro assunto deste ensaio, porque a resposta não é inspiradora no sentido em que fomos treinados a desejar. É mais estranha e mais dura do que isso. O que aconteceu entre 1937 e 1940 não foi uma recuperação. A doença não cedeu. O que aconteceu foi uma decisão, ou talvez algo mais profundo que uma decisão. Uma reorientação de todo o aparato criativo em torno das novas condições do corpo. Klee não tentou pintar como se estivesse são. Parou de fingir que a antiga finura ainda lhe pertencia, e ao parar, encontrou algo que a finura vinha escondendo. As obras crescem, e esse é o primeiro paradoxo, porque tudo na sua situação física se contraía. Na medida em que o corpo encolhia rumo à rigidez, os formatos se expandiam. Ele trabalhava em folhas maiores, suportes maiores, como se o alcance decrescente do braço exigisse mais território, e não menos. E a linha, que outrora fora o instrumento mais controlado da arte moderna, uma linha tão precisa que os críticos a descreviam como cirúrgica, ficou espessa, negra, telegráfica. A pena fina deu lugar a um traço largo e cego que parece à primeira vista uma regressão. Um mestre perdendo o toque. É o oposto. É um mestre descobrindo que o toque nunca foi o ponto, que o ponto era a relação, e que a relação podia ser carregada por uma barra negra e pesada tão bem quanto por um fio finíssimo, talvez melhor, porque a barra pesada não admite hesitação. Aqui precisamos olhar para a matéria, porque o Klee tardio é um daqueles casos em que a filosofia é inseparável dos fatos físicos de como a obra foi feita. O Klee anterior fora um conhecedor da delicadeza, aguadas de aquarela, finas linhas gravadas, o transparente e o luminoso, superfícies que pareciam respirar. O Klee tardio abandona quase tudo. Volta-se para tintas em pasta e óleo, aplicadas em campos opacos e densos. Migra para suportes ásperos que o homem mais jovem teria achado impossivelmente grosseiros, juta e estopa, o tecido de saco que tem dente e peso, deixando às vezes a trama crua exposta para que a textura do pano entre na imagem. Pinta sobre jornal, sobre algodão, sobre tecidos tingidos, montando o papel sobre juta para que o objeto inteiro ganhe uma densidade que a obra antiga nunca buscou. A paleta simplificada não é empobrecimento. Os tons terrosos e os campos abafados ganham impressão o que perdem em variedade. Porque agora existe uma estrutura percorrendo quase tudo. Um andaime de signos negros e pesados que organiza a cor como as barras de compasso organizam um trecho de música. Klee foi violinista antes de ser pintor. E a vida inteira tentou importar a lógica temporal da música para o espaço congelado da pintura. Nos anos finais, deixou de sugerir melodia e passou a escrever em algo mais próximo do canto-chão. Poucas notas pesadas, muito espaçadas, carregando um peso enorme. E o vocabulário muda. As pinturas tardias se enchem de signos que pairam entre escrita e imagem. Marcas que são ao mesmo tempo letra, caminho e rosto. Uma escrita inventada para uma civilização que não existe ou uma civilização perdida sendo decifrada. Isso não é decorativo. Um homem que já não pode confiar no controle motor fino dos dedos recorre naturalmente ao signo,
ao glifo, ao gesto que pode ser feito num movimento decisivo, em vez de 100 movimentos cuidadosos. A limitação produziu a linguagem. O hieróglifo é o que a mão endurecida ainda conseguia fazer, e revelou-se mais poderoso do que a filigrana que a mão saudável fizera por 30 anos. Essa é a ironia mais profunda do período final. E vale anunciá-la com clareza, porque contraria tudo aquilo em que queremos acreditar. A doença não apenas falhou em detê-lo. A doença, ao fechar certas portas, empurrou-o por uma que ele talvez jamais tivesse aberto sozinho. E voltamos aos anjos, porque é neles que a interpretação consoladora tenta com mais força se reafirmar, e é dela que precisamos recusar. A tentação de ler a grande série de anjos como a guinada de um moribundo rumo ao celeste, ao reconciliador, é quase irresistível. Olhe para as obras e a leitura desmorona na hora. Não são os mensageiros radiantes da tradição cristã. Não são majestosos, nem serenos, nem reconfortantes. Um se chama o anjo esquecido. Outro, o anjo ainda feio. Um anjo apanhado numa etapa do seu vir a ser, em que ainda não adquiriu a graça que um anjo deveria ter. A série inteira implica seres em processo de formação. Criaturas ainda aprendendo a natureza da própria existência. Hesitantes, incompletas. Por vezes cômicas, sempre frágeis, reconhecível e quase constrangedoramente humanas. Klee não pintou anjos para se consolar com eles. Pintou anjos que partilham a sua condição. Anjos também inacabados, também esquecidos, também ainda feios, também ainda se tornando suspensos no mesmo limiar que ele próprio ocupava, entre o que eram e o que jamais chegariam a ser. Pense no que isso exige. Um homem com uma doença incurável, no exílio, despojado do país e do posto de professor, com mais de 100 obras confiscadas dos museus alemães, senta-se e pinta os mensageiros do mundo seguinte como coisas trôpegas e meio formadas. Não há autopiedade nisso. E essa é a primeira surpresa. Nem há falso consolo. E essa é a segunda. Esses anjos não prometem que tudo ficará bem. São honestos demais para isso. São anjos que esqueceram por que vieram. Anjos ainda feios, anjos tateando no escuro. E na recusa de consolar, são infinitamente mais verdadeiros do que qualquer coro radiante poderia ser. É o ponto em que Klee deixa de ser um modernista encantador e se torna um pensador do abismo, parente daqueles que olharam para o mesmo escuro e se recusaram a decorá-lo. Os anjos tardios são lúcidos, não pestanejam e não pregam. Mostram apenas como é um ser apanhado entre a existência e a não existência, sem que lhe tenham dito para que lado vai. Não percamos de vista as condições em que tudo isso foi feito. Porque o exílio não é pano de fundo, é parte da ferida. E fundiu-se com a doença numa só situação. Quando o nacionalsocialismo chegou ao poder, Klee foi demitido do posto e oficialmente marcado como artista degenerado. O termo que o regime aplicava a tudo que recusasse os seus ideais retrógrados. A Gestapo revistou sua casa. Mais de 100 obras suas foram arrancadas das coleções públicas alemãs. Ele nascera perto de Berna, na Suíça. Mas a cidadania era alemã, herdada do pai alemão. Um detalhe burocrático aparentemente trivial que se converteu, no fim, numa das ironias mais cruéis da sua vida. Retornou à Suíça em 1933, carregando o estatuto estranho de exilado na própria paisagem natal, estrangeiro no país onde nascera. E quando requereu a naturalização suíça, aquilo que deveria devolvê-lo ao pertencimento, o processo arrastou-se com uma lentidão que só se pode chamar de kafkiana, moendo suas formalidades e adiamentos ano após ano, enquanto a doença fazia o seu trabalho mais rápido e mais certeiro.
As pinturas tardias foram feitas, portanto, por um homem que perdia ao mesmo tempo o corpo e o país, e que tinha toda a razão, pela lógica da história heróica, para produzir ou fúria ou rendição. Não produziu nenhuma das duas. Produziu o anjo esquecido. Produziu uma recusa de simplificar num mundo que simplificava violentamente em torno dele. E essa recusa, a insistência na complexidade e na nuance e na ambiguidade exatamente no momento em que todos os outros gritavam em palavras de ordem. Talvez seja a coisa mais política que alguém poderia fazer em 1938 sem pintar um único slogan. Se quiser tudo isso condensado num único objeto, ele existe. E é a pintura que Klee fez perto do fim, chamada Morte e Fogo. Olhe e verá um rosto pálido, quase uma caveira, recortado contra um campo de cor incandescente. Um rosto que parece contemplar a própria dissolução numa mistura de terror e aceitação. Mas olhe de perto, para as feições desse rosto, e a imagem faz algo que deveria arrepiar. Os olhos e a boca não são apenas olhos e boca. São letras, soletrão, no alemão para morte. Os 3 signos da própria palavra, de modo que o rosto é a palavra e a palavra é o rosto. E a coisa que encara do fundo ardente anuncia nas próprias feições exatamente o que é. É a conquista tardia de Klee em miniatura. A fusão de signo e imagem, a linha negra e pesada, a paleta simplificada e incandescente, a recusa do consolo e a lucidez insuportável de um moribundo capaz de tomar a palavra da própria morte e construir com ela um rosto. Ele não desvia o olhar. Soletra, literalmente, nos ossos da imagem. Morreu em 29 de junho de 1940, numa clínica em Muralto, perto de Locarno, na parte de língua italiana da Suíça, para onde fora na esperança de que um clima mais ameno aliviasse os sintomas que clima nenhum poderia aliviar. Deixou algo na ordem de 9.000 obras catalogadas, uma produção tão vasta e tão metodicamente numerada que funciona menos como coleção do que como caderno de laboratório mantido ao longo de uma vida inteira. E então chegou a ironia final, a que completa o padrão, a que quase parece desenhada por alguma divindade burocrática com senso de humor negro. A naturalização suíça, o pertencimento que lhe fora negado por 7 anos, a cidadania que perseguira através de todos aqueles adiamentos kafkianos, foi aprovada em 5 de julho de 1940, 6 dias depois de sua morte. O país do seu nascimento concedeu-lhes o direito de pertencer a ele quase uma semana dentro da sua não existência, conferindo o reconhecimento a um homem que já não estava ali para recebê-lo, resolvendo a questão de onde ele pertencia no exato momento em que a única resposta honesta passara a ser lugar nenhum. A frase gravada na sua lápide é do próprio Klee. E diz, em essência, que ele não pode ser apreendido no aqui e agora, porque habita tanto entre os mortos quanto entre os não nascidos, um pouco mais perto do que a maioria do coração da criação, e ainda assim nunca perto o bastante. Leia isso como o último aforismo do homem, e ele explica tudo sobre por que a obra tardia se recusa a consolar. Klee nunca afirmou ter chegado a lugar algum. Afirmou apenas estar um pouco mais perto da fonte do que o resto de nós, e nunca perto o suficiente. Suspenso para sempre no mesmo limiar onde pôs os seus anjos, entre o que morreu e o que ainda não nasceu. Isso não é consolo religioso, é a descrição de uma posição. A posição de quem olha para a origem das coisas e o fim das coisas de uma só vez, e não finge que qualquer um dos dois tenha sido resolvido. O que a autópsia encontra, então?
Encontra que a história que contamos sobre a doença e o artista é uma mentira de conforto e que os anos finais de Klee são a prova. A doença não o diminuiu. Concentrou-o, arrancou a finura e deixou a relação. Arrancou a filigrana e deixou o signo negro e pesado. Arrancou toda a possibilidade de consolo e deixou-o com anjos honestos o bastante para serem esquecidos, e ainda feios e inacabados. Como o homem que os fez, como o resto de nós. O Klee tardio não é uma tragédia com coda esperançosa. É algo mais raro e mais valioso. É o registro do que uma pessoa ainda consegue tornar visível quando quase tudo lhe foi tirado. Inclusive o tempo de fazê-lo e a mão com que fazê-lo. Ele cumpriu a mais antiga promessa que jamais fez. Tornou visível o invisível. E a coisa invisível que finalmente tornou visível foi a verdade que a maior parte da arte é feita para esconder. A de que o fim não vem com um sentido pregado nele. E a de que a única resposta honesta é não desviar o olhar. Menos ruído, disse ele perto do fim. Mais relação. Era um conselho sobre pintura. Hoje se lê como um conselho sobre como encarar a coisa que vem para todos nós. Onde a arte não consola, ela autopsia.